já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Um programa preparado com muito cuidado, com conteúdo de qualidade para todos vocês. Veja agora comigo quem estará no programa de hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje no programa Mega Profissionais. Queria agradecer novamente o convite do Tancredo e eu vou falar sobre rinoplastia funcional estética. Olá, daqui a pouco estarei aqui no programa Mega Profissionais falando um pouco sobre planejamento previdenciário, especialmente para você que pensa em um dia se aposentar e tem interesse em saber sobre a questão de valores, qual será o momento ideal para a sua aposentadoria. Olá, pessoal. Vamos discutir hoje o uso dos hormônios e a aplicação de hormônios como testosterona e os esteroides anabolizantes como oxandrolona, que são o grande problema do século XXI e deste momento no nosso país. E como eu disse para vocês, informações de qualidade, conteúdos exclusivos aqui no programa Mega Profissionais. E abrindo o programa com chave de ouro, nós vamos chamar o nosso quadro Em Busca do Equilíbrio com Miriam Moraes, hoje esclarecendo uma dúvida de um dos nossos internautas, Lucas de Goiânia. Eu convivo com colegas de trabalho que só sabem reclamar e falar mal da empresa o dia todo. Sei que isso acaba prejudicando minha produtividade. O que devo fazer, Miriam Moraes? Olá, Tancredo. Estamos aqui mais uma vez para responder a pergunta dos nossos telespectadores. Que bom que você mandou essa pergunta, que realmente muitas pessoas falam sobre isso e eu percebo muito isso dentro do consultório. Alguns desconfortos de pessoas que falam assim, nossa, eu trabalho num lugar tão bacana, eu gosto tanto do que eu faço, mas tem um ou outro que parece que me tira o equilíbrio, me deixa um pouco desconfortável. Como fazer isso? Lembre-se, o peso que nós damos para alguém ou alguma coisa é o que faz este movimento de me incomodar. Sendo assim, qual seria a melhor coisa a ser feita? Tira o foco, né? A gente fala aqui tanto de busca de equilíbrio e foco e outras coisas, né? Então tira o foco disso. Pense o seguinte, o que essa pessoa está fazendo ou falando refere-se a mim verdadeiramente? Ou o que essa pessoa está fazendo e falando tem muito dela? Sendo assim, você vai entender que não é você, é a pessoa. Como resolver? Eu não tenho como resolver, eu tenho como me blindar. De que maneira? Me afastando, de forma inteligente. Nada de virar cara ou nada de criar conflitos, mas evitando esse tipo de conversa. Quando a pessoa chegar com um assunto que te parece pesado, muda o assunto. Fala sobre outra coisa e isso vai espaçando até o momento em que essa pessoa deixa de te incomodar porque você deixa de achar que o que ela está fazendo é seu. E não é seu, é dela. Tancredo, espero que a gente tenha novamente conseguido resolver aí essa questão para essa pessoa, trazendo essa informação. E espero que você, caso não tenha ficado satisfeito, retorne, mande outras perguntas e todos vocês, é sempre muito bom estar aqui e poder falar com você, telespectador que está aí do outro lado. Tancredo, é com você. Muito obrigado, Miriam, com dicas preciosas sempre aqui no programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho nós estamos de volta, depois do nosso intervalo. Mega Web TV, a TV que valoriza você. Monk, um detetive diferente.
Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de saúde do coração. Aliás, estamos aqui hoje para fazer um alerta para todo mundo. Muito cuidado com o uso dos hormônios. Você sabia que o uso dos hormônios pode estar ligado diretamente à nossa qualidade da saúde do nosso coração? Isso é um alerta muito sério, muito importante. Aliás, muita gente desconhece que a saúde, o indivíduo, é visto como um todo. Então, quando você toma algum tipo de medicamento, com certeza ele vai ter reações no seu organismo. E pode ser que as reações não sejam imediatas, podem ser tardias. E aí, quando elas chegarem, também pode ser tarde demais para todos nós. Vamos conversar agora com uma das maiores autoridades e também muito respeitado em todo o Brasil, que é o cardiologista Dr. Nabil Goraieb. Pronunciei correto, doutor? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Muito obrigado, corretamente. Meu nome tem sempre uma atrapalhada, tem um H e um Y, então isso aí eu queria matar quem fez isso quando nós viemos para o Brasil. Saímos do Líbano, mas é Goraieb, está certinho, obrigado. Doutor, é um prazer conversar com o senhor e muito obrigado pela sua participação. Já antecipo aqui os agradecimentos logo no início. Doutor, isso procede, né? Os hormônios influenciam diretamente na saúde do nosso coração. Veja só, o que está acontecendo é que a busca da perfeição estética está fazendo com que alguns médicos fora de controle ético estão prescrevendo hormônios anabolizantes, por exemplo, ou testosterona, tanto para homens como para mulheres. Uma verdadeira pandemia de problemas está surgindo no Brasil inteiro. E nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estamos muito preocupados e assustados, porque virou uma verdadeira fonte de renda irregular ou antiética, e o pessoal agora fica na conversa de corredor, passa pomadinha de testosterona que vai se ficar melhor, mais forte, mais bonito, só que isso está causando danos cardiológicos. O excesso de esteroides anabolizantes e de testosterona causam danos na saúde inimagináveis. Para você ter uma ideia, Simão, por exemplo, o colesterol bom, chamado HDL, em quem usa esses hormônios, sai do valor normal de 40 miligramas por cento, vai para 14, 15. É como se tivesse uma cidade de 500 mil habitantes sem polícia nenhuma. E o colesterol vai tomar conta desses indivíduos, aumentando o colesterol ruim, que seria os bandidos de uma cidade, que vão acabar obstruindo os nossos vasos sanguíneos do coração, do cérebro, da perna. E o pior é que você fica bonito, fica um belo Antônio, um corpo maravilhoso, e lá dentro do seu corpo os problemas surgindo, obstruindo as artérias, levando a derrame, infarto e uma doença nova que apareceu com o uso dessa testosterona e hormônios, que é a miocardiopatia, quer dizer, o músculo cardíaco fica mole. É como um elástico que abre e não volta. Você puxa, ele abre e não volta, ele perde a força. Isso tudo é para lembrar as pessoas que o uso para tratamento de doenças tem que ser feito com testosterona. Agora, usar testosterona apenas para estética e para força muscular é um grave erro médico e que vai levar esses indivíduos, mesmo no uso de ciclos curtos, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode levar a danos irreversíveis. E nos homens, a levar a uma impotência definitiva, desaparecem os espermatozoides desses indivíduos. Ficam musculosos e impotentes. O senhor chegou agora num ponto crucial. Nesse programa, algumas semanas atrás, nós conversamos realmente com alguns especialistas, né? E que nos atestaram a questão do uso indiscriminado da testosterona. Inclusive com essa
na verdade, o organismo do homem passa a não mais reconhecer que precisa produzir a testosterona, né? Estabiliza aquela questão, porque já está entrando ali testosterona por outro meio, ele já entende que é o suficiente e paralisa, né? E aí vem vários outros fatores, como esse que o senhor acabou de falar, que desencadeados através dele, que é da questão da não produtividade mais do espermatozoide, ou seja, a pessoa para, né, o testículo para de produzir espermatozoides e não volta mais. Isso é o pior. E não volta mais, né? Atrofia de imediato, né? Agora fica uma questão aqui, doutor, que é um alerta muito, muito sério. Inclusive, na outra entrevista, eu mencionei da questão do gelzinho lá de testosterona, porque é uma coisa que é vendida na farmácia sem necessidade de receita médica, né? Ou seja, sem um controle direto. Então, qualquer pessoa que leu ou viu na internet que a testosterona dá mais disposição, evita, inclusive, até tem aquela questão que a baixa testosterona aumenta a barriga do homem, né? Então para eu tirar a barriga, eu vou ter que aplicar o gelzinho de testosterona. E aí vai aquela questão associada que o brasileiro já tem de automedicar-se, né? E aí a gente também pula para a questão do uso indiscriminado de anabolizantes, talvez nem sejam também indicados por médicos, mas até através de academias e tudo, a gente sabe que existe isso. Né? Conversa de amigo de academia, esse é o pior. E a mulher vai ter barriguinha de homem que tem testosterona, ela vai ficar masculinizada, voz grossa, bigode e barriguinha de homem que tem barriga grande. Então, é um desastre. É um desastre. Infelizmente, é um hormônio necessário para a vida do homem e tem que ser pouquinho para a mulher, porque o que ela tem que ter é estrógeno, não é testosterona. Agora, está virando uma confusão dos diabos e os médicos que atendem o day after, o dia depois de usar, está um verdadeiro problema para corrigir os estragos que essa pomadinha de nada faz. E o pior é que as pessoas aparecem na internet, no Facebook, principalmente, ou no Instagram, no Reels, dizendo maravilhas. Se fosse tão maravilhoso, por que eu não ia tomar também? Ué, vamos embora. Só que não é assim. Então, as pessoas têm que ter problemas, procure seu ginecologista sério, procure seu urologista sério, não faça uso de hormônios, principalmente testosterona e os anabolizantes, que nem a oxandrolona, sem conversar com seu médico de confiança. Agora, checa se esse indivíduo já caiu na vida ou não, porque aí você entra no site do Conselho Regional de Medicina, por exemplo, de Goiânia ou de outros lugares, de cada estado tem o seu Conselho Regional, e checa o nome desse indivíduo. Põe o nome dele completo, você vai saber se ele é especialista, se ele é um cara que já teve problemas ou não. E aí a gente consegue selecionar, porque 500 mil médicos no Brasil, fora os que estão querendo entrar sem exame no Brasil, nós estamos realmente com um problema sério de resolver. Como é que vai saber quem é bom e quem não é? Ele não conhece todo mundo. Aí o senhor já me dá uma outra deixa, né? Quem é bom e quem não é. Veja bem, de um lado tem profissionais da área de saúde indicando a questão de hormônios, principalmente por causa de estética, emagrecimento, a gente vê mais os casos, não são os únicos, né? Mas a gente vê mais casos como esse, principalmente ligados à questão de estética e emagrecimento. Do outro lado, nós temos profissionais sérios, renomados como o senhor, que tem um renome nacional e internacional, a nos alertar sobre esse uso indiscriminado de anabolizantes, né? E mesmo de hormônios. Aí fica no meio dessa questão o indivíduo, que não tem uma formação, é um indivíduo leigo, que depende desses profissionais da área de saúde, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Não existe um órgão ou alguém, uma associação, que seja regulatória desse uso indiscriminado, que possa dar uma diretriz ali para o indivíduo de uma forma geral, doutor? Pois é. O Brasil é o país que tem as melhores leis do mundo. O problema é aplicar a lei brasileira nesse mundo. Nós temos, cada profissão tem o seu conselho federal
da profissão. Ou é a Ordem dos Advogados do Brasil, ou o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Educadores Físicos. E procura-se seguir as orientações que elas são emanadas no chamado Código de Ética de cada profissão. O médico, inclusive, agora tem, e está fazendo 10 anos isso, a chamada Lei do Ato Médico. Quer dizer, coisas que o médico tem que fazer e quem não é médico não pode fazer. Por exemplo, usar bisturi, usar substâncias que se injeta, só pode ser por médico. Por que isso? Porque nós, certo ou errado, nós estudamos o corpo inteiro. Levamos 6 anos de faculdade, fora 3 anos de residência depois. Então, 9 anos para você ainda poder errar. Imagina quem nunca teve esse curso vai fazer essa aplicação. Então, existem procedimentos que só um médico que pode fazer. A estética, por exemplo, tem que ser corrigida com muito cuidado, porque tudo é bonito, tudo é lindo, maravilhoso, tudo é sensacional. E os efeitos colaterais? Por exemplo, você vai fazer uma harmonização do seu rosto. Está na moda. Todo cantor sertanejo, todo jogador de futebol está fazendo harmonização. Ótimo. E se complicar, quem que cuida? Chama o médico. Aí que ele não vai conseguir chamar médico. Quem está fazendo não é médico, pode ser dentista, pode ser um fisiologista, um educador físico, pode ser um fisioterapeuta, pode. Tem agora uma profissão que ninguém sabe o que é terapeuta. É um negócio qualquer aí. Então, se você quiser conversar, ok, conversa. Agora, aplicar substâncias e não saber o risco que você corre de causar danos, aí fica um problema. Então, é para quem sabe, quem estuda. Por isso, não é uma situação que eu quero guardar só para médicos, porque eu acho que Não, é porque nós temos os estudos e nós erramos. Imagina, se a gente que estuda erra, imagina quem não estuda o que pode acontecer. Aliás, é um histórico desse programa sempre alertar a população de uma forma geral, são 19 anos no ar, e com essa área de saúde, sempre buscando os melhores referenciais de toda a área, justamente para isso, dar o norte correto. Doutor, eu preciso chamar um intervalo comercial, gostaria do senhor permanecesse conosco, por gentileza, que eu preciso saber também algumas sinais que o corpo dá que o coração não está legal, para que as pessoas fiquem atentas para buscar o profissional o mais rápido possível. Pode ser? Ok. Ok. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Soon, the galaxy will be remade. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos falando hoje sobre a saúde do coração e a relação da saúde do coração com o uso indiscriminado de hormônios. Estamos tendo o prazer de receber hoje no programa o cardiologista Dr. Nabil Goraieb, que é conhecido e tem um renome nacional e internacional, uma das maiores especialidades na área. Doutor, antes de entrar no intervalo comercial, eu tinha pedido para o senhor nos relatar alguns sintomas que o indivíduo possa identificar ali que a saúde do seu coração não está legal. E principalmente que ele possa ali associar, né, esse uso indiscriminado de hormônios. Nós podemos, de uma maneira evidentemente geral, para ninguém ficar assustado se sentir o que eu vou falar, mas nós podemos ter palpitações, isto é, sentir que o coração está com a pulsação irregular. Chama-se palpitação. Ele pode ter falhas no batimento do coração. Então, ele percebe que dá um nó na garganta e dá um pulo o coração. Outro, falta de ar. Quando ele está andando, que ele normalmente andava sem sentir nada, cansa demais, para demais, não consegue subir uma ladeira, não consegue subir uma escada. E dores no peito. As dores no peito ou dor nas costas pode significar doença do coração,
Pode, mas pode ser outra coisa. Então, sempre que tiver sintomas no seu corpo que não são os habituais, procure seu médico de confiança, pergunte para ele, faça algum exame que ele vai lhe pedir, para a gente ter coisas diferentes que acontecem no nosso corpo. Não pode deixar, eu acho que não é nada. Não ache nada. Procure quem pode te dizer se aquilo é importante ou não. E principalmente quando surgem, por exemplo, numa atividade física. Eu corro todo dia, ando depressa, faço um trotinho de 100 passos por minuto cada quarteirão. De repente, nossa, estou cansando, estou com falta de ar, está me dando chiado no peito. Para e procure seu médico para saber se aquilo é importante, não é? Quem já teve Covid, por exemplo, todas as pessoas, seja qual for o tamanho do Covid que você teve, aquele que era um resfriadinho sem vergonha ou aquele que precisou de hospital, faça uma avaliação médica pós-Covid, que hoje a gente já está sabendo que essa é uma doença traiçoeira, chata, perigosa, porque alguns desenvolvem alguns problemas cardíacos de arritmia, outros não, outros podem ter a circulação do sangue deficiente. Então, é importante. Você teve Covid, vai saber como é que você está. Não custa nada. Hoje em dia, você tem no SUS, você tem os convênios e tem o particular. Quer dizer, hoje o Brasil tem um privilégio de ter um SUS. Demora, mas atende. E se for emergência, atende na hora. Coisa que nenhum país do mundo conseguiu fazer o que nós fizemos, graças a Deus. Com tudo que aconteceu, aquela confusão, os problemas políticos de vacina, não vacina, a ordem é, sentiu algum mal-estar, procure quem é profissional para saber o que é isso. Não pergunta para a tia nem para a avó, pergunte para o médico. Exatamente. Agora, sim, uma dúvida que chegou para a gente, inclusive até através do direct, quando nós falamos que nós íamos conversar com o senhor hoje aqui no programa, foi uma coisa que, inclusive, até chamou muita atenção, a gente ficou um pouco em dúvida se tinha entendido, né? Se o aumento do tamanho do coração pode estar ligado ao uso indiscriminado de hormônios. Tem alguma relação? É uma pergunta muito interessante, porque é exatamente o que a gente tem visto. O coração tem aumentado de tamanho, ele é um músculo. Quando você toma um hormônio para ficar bonitão, forte, o músculo que cresce. O coração é um músculo também cresce. Então, aqueles bombados, aquele que se olha de longe e fala, aquele está tomando bomba, daquele tamanho gigante, o coração também, infelizmente, aumenta de tamanho e perde a força. É como você tiver um carro que tem lá 150 cavalos de força, está trabalhando com 50. O coração perde a força de bombear o sangue para o corpo. E isso que é o grande problema. Para recuperar isso, muitas vezes não tem como. Pode acabar até, incrível, Simão, no transplante de coração. Imagina só o desastre que você arruma para você. E o que a gente tem visto, jovens de 25, 30 anos, 35 anos, com o coração insuficiente, grande e sem bombear o sangue. E a gente não sabe o que fazer. Começar a tratar como se ele fosse um cardíaco com doença de Chagas, que todo mundo já ouviu falar. Então, é um problema muito sério que está generalizado no país, porque eles compram muitas vezes essas bombas pela internet, ou vai na farmácia, consegue comprar sem receita médica. Então, nós estamos frente a uma pandemia de maluquices que alguns profissionais de saúde, infelizmente até médicos, prescrevem, com promessa de você sair um belo de um Apolo gigante, maravilhoso, cardíaco. Pois é. O senhor agora me surpreendeu com a resposta, porque eu achei que não tinha nada a ver. Primeiro, que eu não sabia que o coração aumentasse de volume, que para mim era só uma doença de Chagas mesmo. Eu só tinha essa informação como leigo, né? Agora, saber dessa informação agora do senhor, falando que realmente tem correlação, isso me assustou bastante, né? Porque se isso está acontecendo, se isso pode vir a acontecer, coisas piores ainda podem acontecer no organismo de uma forma geral. Que se o coração não está bombando, eu como leigo, imagino que possa sentir dores em algumas partes do corpo, né? E afetar outras partes do corpo muito sérias, né, doutor?
O grande problema sempre é que a gente quer viver com qualidade de vida, quer se sentir bonito, rico e formoso. Só que não é assim para todo mundo. Ninguém nasceu na Inglaterra, na família da rainha. Tem tudo que ele quer, é só de piscar o olho. Nós estamos aqui na nossa vida terrena, então nós temos que ter cuidados. E ainda bem que a medicina tem hoje meios de oferecer para você diagnosticar desde doenças cardíacas, desde câncer, nós temos hoje muita facilidade diagnóstica. Então, basta você estar num profissional que seja correto, sério, com uma boa formação, e vamos em frente. Não precisa pagar R$2.000 uma consulta, você pode ir pelo convênio. Tem muito médico, aliás, grande parte dos médicos são muito bons e atendem convênios. No SUS, eu trabalhei aqui num hospital em São Paulo chamado Dante Pazanese, onde os RACE fizeram treinamento de cardiologia. O doutor Adib Jatene era um dos diretores. Fiquei 51 anos como médico do Dante Pazanese, onde fiz minha carreira pelo SUS. Fiz doutorado, pós-doutorado na USP. Eu tenho 5 livros escritos, ganhei o prêmio Jabuti, tudo pelo SUS. E atendo pelo SUS, lá no Dante Pazanese. E, para mim, é uma grande satisfação, que é a parte que eu faço. Agora, eu tenho meu consultório privado? Tenho, porque não vou ganhar dinheiro pelo SUS. O médico não ganha dinheiro, ele trabalha. E trabalha com prazer, porque uma das coisas que o médico, quando escolhe a profissão, é atender o público. E aí, em Goiânia, eu sei que eu tenho vários ex-alunos meus que estão trabalhando aí em Goiânia, não? Tanto a família Rassi como outros colegas. E a gente sabe que o importante é você confiar nesse seu médico. Se você acha que tem alguma coisa estranha, cai fora. Por exemplo, aquele teste da esteira, o ergométrico, é um teste que deve ser feito sempre com o médico. Se você entrar no laboratório, o médico está numa sala ao lado, olhando pela televisão, cai fora. Veste a roupa e vai embora. Não faça o exame lá. Por quê? Tem que ser feito com o médico do teu lado. Coisas desse tipo mudam muito a vida das pessoas. E a nossa qualidade de vida, a gente não quer viver 150 anos. Queremos viver o ano que Deus dá para nós, mas com qualidade. O duro é sofrer. Você dá trabalho para a família, ficar com Alzheimer, por exemplo, ele não sente nada, mas a família sente tudo. Doutor, é um prazer gigante falar com o senhor. As suas dicas são pontuais. Essa questão do exame ergométrico sempre foi uma opinião minha, tá? Fazer o exame sempre às vezes foi uma opinião minha. Agora, avalizada pelo senhor, aí ganha mais força e ganha credibilidade. Mas é uma pena que o tempo da televisão é tão curto e nós, infelizmente, temos que encerrar essa entrevista. Eu gostaria de contar com a sua colaboração outras vezes, se for possível, devido à sua agenda, que eu imagino que seja bastante concorrida, né? E pela sua disponibilidade também. Gostaria que o senhor voltasse mais vezes aqui no programa. Eu me senti muito à vontade com você. Muito obrigado, senhor. Você é um patrício muito simpático. Muito obrigado pelo trabalho aí de vocês. E eu espero ter ajudado as pessoas a, pelo menos, pensarem. Não fazerem as coisas só na onda, porque é onda tomar hormônio. Não tome hormônio. O senhor ajudou, com certeza, muitas pessoas que estão vendo agora ao vivo o programa e que vão ver depois, futuramente, também na internet. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, doutor. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de dicas importantíssimas, principalmente para quem quer aposentar, para quem vai aposentar. Por que quem quer aposentar? Porque muita gente não quer aposentar mesmo.
As pessoas já têm até um certo ranço dessa palavra. Por quê? Porque o valor da aposentadoria é muito pequeno, Tancredo. Não dá nem para a gente sobreviver, mal dá para a gente pagar as contas, né? Mas você sabia que você pode fazer um planejamento previdenciário? Exatamente. Dá mais ou menos para você ter uma noção de quanto você vai receber na aposentadoria. Eu acho que é mais ou menos assim. Vamos conversar com quem é especialista no assunto, que está de volta ao programa, doutora Mariana Dias, advogada previdenciária, que é nossa colaboradora, aliás, nossa colaboradora por muitos anos. Ela teve uma folga, né? Aliás, foi colaborar com toda a mídia do estado de Goiás, porque eu te vejo em todos os lugares, televisão, rádio, tudo quanto é lugar. É você que eles chamam para dar a dica previdenciária, né? Eu fico muito feliz por saber que nós estamos realmente com uma pessoa que tem um gabarito, tem uma formação e tem uma qualificação profissional para nos responder. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Tudo bem, Tancredo, obrigada. Planejamento previdenciário, isso é verdade que eu acabei de falar aqui? Tem como a gente planejar quanto é que vai ser o nosso valor da aposentadoria? Sim, claro, não só podemos fazer isso, mas eu posso dizer até que devemos fazer isso. Porque desde que houve a reforma da Previdência, muitas pessoas passaram a até desacreditar um pouco, né, o regime geral de previdência social, que é o INSS, porque as pessoas elas continuam podendo se aposentar, porém os valores agora estão um pouco diferentes, né, do que seriam, as regras mudaram em relação aos valores. Então, assim, é importante, antes de entrar com o pedido de aposentadoria, que todo mundo faça realmente esse planejamento, porque é algo definitivo, né? A aposentadoria, depois que ela é retirado, né, o primeiro valor ali, o valor da primeira aposentadoria, ele não pode ser mais renunciado, né, esse direito. Então, é algo definitivo. Ah, é? Então, quer dizer, quem já está recebendo aposentadoria não tem como reclamar daquele valor, pedir uma revisão, tentar aumentar? Ou pode? Pode pedir uma revisão do benefício, mas desistir daquele benefício para tentar um outro depois, não pode mais. A aposentadoria ela é irrenunciável após o primeiro pagamento. Ah, entendi. Bom, realmente, eu vou ser bem sincero para a senhora, e eu sempre pensei o seguinte, eu achei eu acho uma dificuldade gigantesca você saber quanto é que você vai aposentar. Para mim era como se fosse um jogo, um sorteio, sei lá, não sei como é que eles fazem esse cálculo lá, né? Porque a pessoa trabalha a vida inteira, né? Claro, quem é assalariado, né? Não tem como mudar muita coisa ali, acredito eu, para mudar essa coisa do planejamento previdenciário, né? Mas quem é profissional liberal, ali tem condições de manipular. Como é que funciona isso? Eu realmente não sei, não tenho a menor ideia como que o INSS calcula o valor de uma aposentadoria. Como eu falei, as regras mudaram bastante para quem se aposentou até 2019, ou até mesmo aqueles que não se aposentaram, mas já tinham direito adquirido, e aqueles que passaram a ter direito só após novembro de 2019, que é quando entrou em vigor a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103, lá de 2019, e os valores, então, passaram a ser diferentes, a contagem mudou, o tempo de contribuição ou a carência, né, eles mudaram, assim, pouco na questão de requisitos para aposentadoria. Mas em relação ao cálculo da renda mensal inicial do benefício, isso aí passou a fazer toda a diferença. Quem trabalha com a carteira assinada, né, como você falou, isso aí não tem como mudar muita coisa. É a questão do empregador, o valor que aquela pessoa recebe ali, a não ser que tenha mais de um emprego, né, tem como ser alterado. Mas quem é profissional liberal, quem é segurado facultativo, né, aquela dona de casa, o estudante, o desempregado, que paga o INSS por meio da guia da Previdência Social, ou até mesmo aquele empresário, né, que tem o Prolabore, pode aumentar, pode diminuir o valor do Prolabore. Isso aí tudo tem que ser feita uma análise. O planejamento previdenciário, ele não é só simplesmente um cálculo, tem também toda uma análise desse cálculo, e o ideal é que seja feita por um especialista, né? Geralmente é um advogado especialista em direito previdenciário, que vai entender dessas regras, vai entender desses cálculos e vai poder repassar para o segurado, porque não é algo assim tão simples, né?
Pois é. Eu fico aqui pensando, qual que é o valor máximo de uma aposentadoria hoje pelo INSS, doutora? Quanto que a pessoa pode receber o máximo? Bom, é o teto da Previdência Social, né? A pessoa ela pode receber desde o mínimo até o Salário teto, mínimo. até o teto da Previdência. Isso. Ninguém pode receber menos que salário mínimo e ninguém pode receber mais do que o teto da Previdência Social, a não ser aqueles que recebem aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez, que já seja no teto, e recebam aquele adicional de 25%. Mas todos os anos, claro, esse valor ele é atualizado, né? Esse ano, em dia 1º de janeiro, já houve a atualização dos benefícios e dos valores de contribuição do INSS. É porque assim, as pessoas pensam, por exemplo, tem pessoas que têm uma necessidade financeira, né, que é um padrão de vida que precisa manter, de 10, 15 mil reais, mais ou menos. Né? Antigamente, ainda tem muita gente que ainda pensa dessa forma, que o valor da aposentadoria seria igual à última remuneração. Tipo assim, eu recebi aí, a última remuneração minha foi 15 mil reais. Então a minha aposentadoria vai ser 15 mil reais. E não é assim, né? Não tem uma coisa ligada diretamente com a outra, não, né? Não. No serviço público, né, para aquelas pessoas que ainda têm ali o direito à integralidade e paridade, sim, o valor da última remuneração ali no seu cargo no serviço público. Isso, assim, pensando... Mesmo se estiver acima do teto da Previdência, eles liberam isso? É porque os regimes de previdência, eles são diferentes, né? Nós estamos falando aqui agora sobre INSS. Cada órgão federativo, cada órgão público pode ter o seu regime de previdência. Os estados, os municípios, a União, Eu não sabia eles têm seu... Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a Goiânia Prev, né, para os funcionários da Prefeitura de Goiânia, é a Goiânia Prev, não é o INSS. No estado de Goiás, é a Goiás Prev. E várias outras cidades... É tipo uma previdência privada, também. Seria isso? Não é uma previdência privada, é um regime próprio de previdência que é para aqueles servidores públicos, né? A reforma da Previdência, ela veio também para que esses órgãos da administração pública, né, também possam se adequar também e ficar ali tudo mais parecido com o regime geral, né, que é o INSS. Mas aí cada regime, né, cada ente tem que se adequar de acordo com a emenda constitucional. Então, assim, alguns órgãos já estão atualizando, né, seus estatutos, né, de previdência, mas é um pouquinho diferente. Agora, quem entra no serviço público hoje também já está sujeito a essas novas regras. Porque muitas vezes as pessoas, algumas coisas como, por exemplo, a aposentadoria especial, que antes não existia, né, no regime próprio, e as pessoas, médicos, profissionais de saúde, por exemplo, buscavam ali aquelas regras do regime geral para tentar se aposentar de uma maneira mais fácil no regime próprio, e elas acabavam sendo, para que elas pudessem usar desses benefícios, elas teriam que se igualar ali também ao regime geral. Eu queria voltar um pouquinho, quando a gente falou de planejamento previdenciário, e a gente sabe que se você contribuir um pouco melhor, você tem uma aposentadoria um pouco melhor, né? Por outro lado também, muitos profissionais liberais procuram colocar sempre o valor mínimo ali para ter que recolher menos impostos, né? Então fica aquela dificuldade das pessoas conciliarem, né? Elas não querem colocar tanto alto ali para não ter que pagar muito imposto, mas ao mesmo tempo elas querem ter uma aposentadoria boa, né? E não tem uma coisa, não tem como fazer sem mexer na outra, não é isso? Exatamente. Aí a conta não bate, né? Então, assim, a pessoa ela tem que realmente decidir o que ela realmente quer. Não, eu quero pagar menos imposto aqui, ou eu quero ter uma aposentadoria melhor lá na frente.
E isso é importante dizer que o planejamento não é só para aquela pessoa que está se aposentando agora. Pelo contrário, tem planejamentos que são feitos a longo prazo, até 20 anos, 10 anos, 5 anos antes de se aposentar. Pois é isso que eu queria perguntar. É melhor que seja dessa forma, porque tem uma possibilidade maior de o que fazer, né? Assim, tem possibilidades melhores, porque quando falta pouco tempo, talvez não dá para mudar muita coisa. É isso que eu queria saber. Por exemplo, a pessoa que está faltando pouco tempo para aposentar, ela resolve fazer o planejamento previdenciário. É bom fazer também para se preparar e para ver a questão da documentação, para que quando for fazer aquele requerimento ali, já esteja tudo certo, não tenha um risco de ter um indeferimento, né, do seu requerimento lá no INSS. Então, é importante também ir para se preparar, saber não ser pego de surpresa, né? Com o valor do benefício ou com a negativa ali do seu direito, né? Pois é, esse que é o grande temor, né? Porque é muito complicado. Pelo menos pelos relatos que eu ouço, né? Todo mundo fala, eu vou requerer minha aposentadoria. Mas parece uma odisseia. Parece um filme ali, né? Esse relato, agora eu vou requerer minha aposentadoria. Parece que eles param tudo só para levantar essa documentação. E muitas vezes parece ser fácil, mas quando a pessoa se depara com aquilo, tem que cumprir exigências, tem que correr atrás de certos documentos, alguns até se desesperam. E desanimam, né? Infelizmente, mas a pessoa não pode desanimar porque depende daquilo, né? Mas é bem complicado. Bom, doutor, o assunto requer realmente nós ficamos mais tempo nisso. Infelizmente hoje não vai ser possível, porque o tempo na televisão passa muito rápido. Eu gostaria de contar com a sua colaboração das próximas vezes e também no seu quadro, né? Que agora você vai ter um quadro também aqui no programa, que vai ter dicas rápidas, né? Mencionar sobre isso com as pessoas, principalmente nessa questão de documentação, o que elas precisam, o que elas não precisam, qual o cuidado delas ao observar e requerer uma aposentadoria. Não é isso? Muito obrigado, doutor. Eu conversei aqui com a doutora Mariana Dias, que está de volta ao programa com dicas importantíssimas e fundamentais sobre direito previdenciário. Mas o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Mega Web TV, a TV que valoriza você. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Aliás, o nosso convidado que retornou ao programa hoje já esteve aqui no programa uma vez e na outra entrevista, onde nós gravamos aqui no programa Mega Profissionais, ele começou a nos falar sobre a papada, sobre a cirurgia plástica de face, né, rejuvenescimento facial, e falou também da papada. Até eu citei alguns casos que eu conhecia de mulheres que não tinham sido muito bem sucedidas, mas isso já tinha mais de 10 anos. Né? Isso também repercutiu muito. Né? Todo mundo quer saber realmente se é que pode fazer papada, não pode. Eu vou conversar com ele também rapidamente sobre isso, mas o nosso assunto de hoje é sobre a rinoplastia, tanto estética quanto funcional. Está de volta ao programa o Dr. Rodrigo Basso, cirurgião plástico, que é de Brasília. Exatamente. Né? Que, na verdade, você nasceu em Brasília? Sou nascido em Brasília, Tancredo. Nascido e criado em Brasília. Não sou candango, sou brasiliense. Candango é quem foi construir Brasília. Mas saí para fazer minha formação fora e voltei à minha cidade. Certo. Eu gosto muito. Mas você está operando só em Brasília? Só em Brasília no momento, sim. Então quem está em Goiânia é beneficiado, porque Brasília é 2 horas. Do lado, 2 horas carro, de né? carro. De carro, de avião é 40 minutos. 35 minutos, para ser mais exato. E ali, hoje em dia, na verdade, não existe mais. Não tem mais fronteira. Né? A gente monta uma estrutura para o paciente que vem de fora justamente para isso. Agora, uma vantagem também que eu vejo é encontrar profissionais com a qualidade que você tem e com a formação que você tem, próximos aonde as pessoas estão. E principalmente,
de ter essas pessoas mais no centro do país, que geralmente, antigamente, né, esses profissionais eles ficavam muito ali no eixo Rio-São Paulo, Paulo, né? exatamente. Hoje não, hoje a gente tem profissionais hoje em toda parte do país, né? Isso é muito importante. Isso não é só importante com a questão da localização física, não é isso que eu quero ressaltar, mas sim desses profissionais que estão no interior do país buscando especialização tão bom ou quanto melhor Sim, do perfeito. que os outros que estavam ali no eixo de Sim, São Paulo. tirar né? um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, a gente tem profissionais capacitadíssimos hoje no Brasil inteiro, graças a Deus. O que chama muita atenção também é que você é aparentemente jovem, né? Aliás, eu acho Aparentemente, gostei do aparentemente. Não é? Não, eu sei que é pré-requisito para vocês, cirurgiões plásticos, né? Todos vocês são bem ali no estica, né? Tudo bem. Eu até brinco muito, né? Para ser cirurgião plástico, o cara tem que ser bonito e perfeito, né? Porque Não, se nem não tanto. for ali, eu nunca vi. Pelo menos eu não vejo ninguém ali fazendo gordinho, cirurgião plástico, enfim, né? Até parece um pouco de incongruência, mas na verdade não é assunto para outro dia. Doutor, eu preciso, só para voltar um pouquinho, Sim. né? A questão da papada, que a gente falou da outra vez, eu preciso deixar isso bem claro para o telespectador, né? Hoje nós temos opções bastante válidas e modernas Sim, e que dão um perfeito. resultado bom. Perfeito, que nem eu tinha comentado depois do programa passado, o Deep Neck, que é a cirurgia do pescoço profundo, eu consigo realmente devolver um pescoço com um ângulo muito bom, bem jovial, através de um procedimento cirúrgico que dura em torno de 1h40, 2 horas, só o pescoço, tá? Relativamente rápido, né? Relativamente rápido a cirurgia. Se for em pacientes novos, menos de 40 anos, em torno de 30 anos, eu consigo fazer essa cirurgia sem tirar pele. Então não há necessidade de retirada de pele. Só com a cicatrizinha aqui atrás do queixo, eu consigo rejuvenescer completamente o pescoço e devolver um ângulo cervical. Muito jovem mesmo. Aí entra o lado de artista plástico dos cirurgiões plásticos, né? Porque eles conseguem fazer cirurgias complicadíssimas, né? E quando é o momento da como é que chama a marquinha lá? A cicatriz. Vocês ali fazem quase que desaparecer aquilo, né? Não sei como é que você consegue. Nosso intuito é ficar com a cicatriz bem fininha, mas obviamente a cicatriz, infelizmente, depende muito da pele do paciente. Vocês escondem bem, né? Porque Sim, não o aparece, segredo também é esconder. Pois é, esconde muito bem. Né? Bom, enfim, isso é um outro assunto, né? Estão tranquilos, pode fazer a cirurgia da papada, é claro que escolhendo um bom profissional, né? Podem fazer, pesquisem, conversem com o profissional antes, é muito importante uma avaliação antes, e vocês vão ter um resultado bom, tá? Mais uma vez, cuidado com o profissional que você escolhe. Já falei isso uma vez aqui no programa e preciso repetir. Saúde, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não pode fazer pechincha com a saúde, gente. É a saúde da gente. Uma coisinha, uma bobagem, né, de 30 segundos, você vai ali responder pro resto da sua vida, né? Vai se arrepender pela sua vida inteira. Muito cuidado com quem você escolhe, com quem você procura aí, principalmente na cirurgia plástica, né? Mas vamos lá. Nosso assunto hoje, na verdade, está pautado aqui pela produção, que é a rinoplastia funcional e estética, né? Perfeito. E, aliás, eu até no intervalo comercial já falava com o senhor, né? Doutor, muita gente, antigamente, né, acho até mais recente também, as pessoas se preocupavam muito com estética. Eu quero arrebitar meu nariz. Não, meu nariz está um pouquinho... Tá grande. Tá grande, eu quero diminuir, quero largo. proporcionar a face, Sim. enfim, né? Mas aí também tem aquela questão de pessoas que têm desvio de septo. Sim, problemas respiratórios. Problemas respiratórios. Então, Tem jeito de fazer as duas coisas numa só. com certeza, em uma cirurgia combinada, eu posso combinar rinoplastia funcional, corrigir desvio de septo, hipertrofia de corneto, que é como se fosse uma carninha que a gente tem no nariz para o ar entrar de forma turbilhonada, porque o ar ele entra para aquecer para as vias aéreas, para dentro do pulmão, ele tem que aquecer. O ar gelado ele tem que aquecer, ele é aquecido turbilhonando dentro do nariz. Essa estrutura, uma das estruturas responsáveis são os cornetos. A pessoa tem um corneto muito grande, eu posso... O que é corneto? Corneto é a carninha do nariz, fica dentro do nariz, que faz que no exame de imagem ainda mostra, são várias voltinhas. Então eu posso diminuir o tamanho dos cornetos, normalmente eu não tiro todo ele, eu diminuo o tamanho dele, para justamente melhorar a passagem de ar de um lado ao outro lado. As pessoas elas podem ter a dificuldade respiratória assimétrica, então a pessoa respira bem do lado direito e não respira do lado esquerdo, justamente por hipertrofias assimétricas dos cornetos ou desvios de septo que obstruem um lado da narina. Entendi.
Bom, eu preciso citar um caso também que aconteceu, existe também mais de 20 anos atrás, eu era moleque, né? O que aconteceu com um colega meu, na época ainda que existia VASP, não é do seu tempo, acredito eu, mas a aviação era São Paulo S.A. Eu fui o primeiro gerente financeiro, na minha primeira faculdade foi contabilidade, depois eu fiz publicidade pagando, jornalismo, pós-graduei, hoje sou doutor em marketing digital. Mas o que aconteceu com um colega meu da VASP? Ele queria ser, como é que chama? A aeromoça e o Comissário de bordo. Ele queria ser o comissário de bordo, fez o curso, né? E naquela época era testes, enfim, era muito complicado, e passou. Só que ele teve uma ressalva no exame médico dele. Olha, você tem um desvio de septo. Ele nunca imaginou que teria isso. Nunca tinha sentido nada grave assim, né? E ele descobriu que tinha. E aí, para ele entrar para ser comissário de bordo, ele teve que fazer essa cirurgia antes. de desvio de septo, que por causa da altura, Sim. das viagens. Tudo. Isso influencia também na respiração? Se for um piloto, sim, mas se for um comissário de bordo, pode influenciar na respiração. Mas, na minha opinião, é uma exigência muito grande da companhia. Mas é mais de 20 anos atrás. Talvez eu acho que por falta de conhecimento, né, receio, enfim. E ele descobriu isso, né? Eu pergunto isso porque as pessoas podem ter algum desvio de septo e não saber? Sim. Ou elas podem descobrir durante uma cirurgia plástica? Não, acho que não. Descobrir durante o processo da cirurgia plástica é bem provável, porque eu peço exame de imagem justamente para ver se a pessoa tem um desvio de septo assintomático. Porque o desvio de septo ele pode ser assintomático, desvios leves, desvios não muito acentuados. Assim como a pessoa pode ter um esporão ósseo, na parte óssea do septo, pode ter um esporão e o esporão obstrui completamente a narina. Só que esse paciente ele já é sintomático. Ele já vem reclamando, doutor, eu não respiro bem desse lado. Ele já sabe disso. Entendeu? Então, além do desvio de septo também, eu posso, na cirurgia estética e funcional, que faz parte da parte estética, eu posso refazer as válvulas nasais. Que justamente o nosso nariz ele é composto de válvulas. Então, é a válvula interna e externa. A válvula externa é a narina aqui em volta. Tem pessoas que quando inspiram profundamente, o nariz colaba. Então, com a cirurgia plástica estética, eu consigo refazer a válvula nasal externa e também, obviamente, melhorar a interna no processo funcional. Pois é. Tudo no organismo que parece até mais simples, ele tem um certo grau de complicação. Sim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. As alectomias que andam fazendo por aí. A asa nasal é uma válvula. A narina nossa daria uma válvula. Se uma alectomia é feita de maneira... O que é alectomia? Alectomia é diminuir o tamanho da asa nasal. Aqui, isso, nasal? exatamente. Então, a alectomia é um passo muito importante na cirurgia, porque se ela for feita de maneira que ela não preserve a funcionalidade, a pessoa vai ter dificuldade respiratória. É isso que era um dos meus questionamentos, né? De repente faz uma cirurgia dessa, estética, e aí passa a não respirar bem depois, né? Se tem esse risco, né? No caso do senhor já tinha falado que exames antes. Sim, eu faço os exames complementares antes justamente para isso, para ver se tem algum problema funcional associado e já corrigir a parte funcional. Qual que é a campeã aí na busca com relação à rinoplastia, a questão estética? É realmente deixar o nariz mais empinadinho? É a ponta caída. É, né? É natural da idade? Como é que é isso? Ou nasceu assim? Nasceu assim. Normalmente a vice-campeã é o nariz largo. Nosso país ele é muito miscigenado. Então, é índio, pessoas de origem afrodescendentes, chineses, então japonês, tem gente de tudo quanto é canto. Então, essa miscigenação, ela gera um nariz muito, muito diverso. Então, o campeão no meu consultório é a ponta caída e o vice-campeão é o nariz largo. Nariz largo. Pois é. Aí entra numa questão muito delicada, porque o senhor até citou a questão racial, né? O caso do negro, né? O negro ele tem um biotipo, é a raça dele, que particularmente eu gosto muito e acho muito bonito, principalmente a negra, né? E um homem negro também, mas ele traz ali a questão da raça. Ao modificar isso, ele não está modificando a questão de uma forma geral, a sua estética facial de uma forma geral, não vai ficar assim, destoando? Então, aí vem da mão do profissional. Eu, quando eu faço cirurgia, então eu conheço vários colegas também, fazer um nariz proporcional para o rosto daquele paciente.
Respeitando respeitando também, né? a característica de cada rosto. Então, uma pessoa afrodescendente ou então uma pessoa muito branquinha são narizes completamente diferentes. A gente tem que só adequar a nossa cirurgia a cada rosto do paciente para preservar a qualidade dele, as qualidades, as belezas de cada raça, de cada etnia, mas também melhorar algumas características que podem ser melhoradas. E também lembrando que o indivíduo também tem que estar bem, né? Sim, né? está bem Mas consigo mesmo. Ele quer mudar, né? Enfim, vamos ter que respeitar, né? Acima de tudo. Mas também mantendo ali o bom senso, né? Essa é a palavra, bom senso. O equilíbrio é sempre muito bem-vindo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, que passa tão rápido, né? Quando o senhor vem aqui. Muito obrigado. Volte o mais breve possível para colaborar conosco, porque nós já estamos acostumando com a tua presença e a tua colaboração valorosa aqui no programa. Muito obrigado, Tancredo. Conversei com o Dr. Rodrigo Bá, cirurgião plástico. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue conosco e, é claro, sempre será muito bem-vinda a sua sugestão de pauta. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.